Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento. Pregão desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, o Ibovespa fechou praticamente estável, menos 0,01%, mantendo-se com a tendência indefinida no curto prazo. E uma sinalização mais importante para o índice, ao meu ver, teria que estar acima aí dos 52 mil pontos para se traçar uma perspectiva um pouco mais positiva para o índice Bovespa. Abaixo de 52 mil pontos, ainda fica dentro de uma tendência indefinida até a região ali dos 50 mil a 49.842 pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,22%, uma tentativa de recuperação. Pelo gráfico semanal já vem com um movimento grande de baixa, até com algo semelhante a um leve pivô de baixa. Ainda em relação a uma região aqui antiga de suporte, ainda continua válida essa região, uma região ali perto dos R$ 16,50. A ação vai tentando se recuperar. Para ela anular a tendência dela de baixa, ela teria que voltar aqui para cima de uma região em torno de R$ 17,22, R$ 17,25. Seria o mais interessante. Ou mesmo para já buscar alguma operação na ponta compradora e de curtíssimo prazo principalmente, ficaria mais acima ali dos R$ 16,78, onde ela tem um bom teto, suporte que foi perdido. Seria o primeiro nível mais importante de resistência para essa ação. Então, uma tentativa de recuperação na Petro, nesse momento ainda vejo de forma um pouco mais arriscada a compra aí contra a tendência de curto prazo. Vale 5 no pregão de hoje, também montou um candle parecido com o da Petro, um martelo. Fechou aí na máxima em R$ 31,58, com alta de 0,51%. Também é um ativo que vai mais para uma indefinição, vinha ainda apresentando aqui, se a gente olhar para o curtíssimo, temos um viés de baixa no intraday, porque temos um movimento de queda, perdendo uma região de suporte, isso aqui seria uma correção, e o mais provável seria ter esse movimento aqui pelo G60. Essa ação, assim como a Petro, para trazer uma perspectiva um pouco mais favorável para compra, seria interessante ela estar acima de uma região em torno de 31,80 e melhor ainda acima dos 31,92. Enfim, acima dessa região aqui que ela ficou parada um tempo e perdeu essa região de suporte. Então, se ela volta aqui para cima e gera alguma sinalização positiva já acima dessa região, já daria para pensar em alguma compra em cima de Vale 5. Mas nesse momento ainda não teria uma tendência favorável nem aqui no gráfico diário nem no intraday para se buscar compra no ativo. GGBR4 daria para buscar entrada nessa ação, baseando-se na região de suporte que ela se encontra, nos 8 pregões consecutivos aqui de baixa, e um candle de indefinição nesse ponto. Uma das possibilidades de entrada seria comprar em 18,21, trabalhar com stop em 17,76 e tentar pegar pelo menos esse risco da operação aqui para cima. Para se tentar pegar alguma operação com a relação risco-ganho mais interessante, teria que buscar uma entrada ali pelo gráfico intraday, alguma sinalização mais positiva já acima dos R$18, com stop mais curto e tentando pegar pelo menos 2 vezes o risco dessa operação, onde o objetivo preferencialmente teria que ficar aí abaixo de uma região em torno de R$18,84. Seria um primeiro nível ali um pouco mais significativo de resistência, depois disso teria 19,07 e 19,32 na GGBR4. PMAN 3 ainda continua no nosso radar para uma possível entrada. A gente chegou a recomendar 2 vezes uma compra nessa ação, que as 2 entradas não foram executadas, ela não atendeu aos critérios da entrada. Ela ainda continua sendo uma das possibilidades de entrada ali na superação de 5,28, máxima dos 2 últimos pregões de hoje e de sexta-feira. E uma possibilidade de entrada em 5,29, trabalhando com stop aí em 5,13 e tentaria pegar pelo menos 2 vezes o risco dessa operação, visto que ela está num ponto importante de resistência. Uma vez ela veio aqui para cima e voltou rapidamente para baixo, já tentou voltar aqui para cima dessa região e já tomou pancada para baixo, então só valeria a pena entrar antes em sinalizações ainda abaixo dessa região de 5,30, se for para compensar isso através de uma relação risco-ganho favorável, ou seja, risco 1 aqui e tento pegar 2 vezes o risco dessa operação aí para cima. A outra ação QGEP3 vem de uma longa tendência de baixa, médio prazo, movimento no semanal muito longo, ainda havendo possibilidade de ter uma correção maior no tempo, no preço de tudo que ela caiu.
Principal nível de resistência aqui pelo gráfico semanal ficaria perto dos 10,10, por volta de 10,10, R$10 a 10,10. Aqui no gráfico diário teve um movimento forte para cima em relação ao movimento anterior, gera aqui uma correção e gerou um sinal aqui positivo na última hora de pregão, uma correção aqui praticamente falando em ABC e um candle de força ali no G60, fechando em 9,50. Entrar comprando essa superação de máximo, o stop fica muito grande, então teria que tentar comprar ali um pouco acima aí desses 9,50, no máximo ali no 9,56, trabalhando com stop aqui embaixo em R$ 9,29, tentando pegar o quê? Uma nova tendência de alta nesse ativo. Essa correção pelo semanal se confirmaria através de uma nova tendência de alta aqui nessa ação, a qual seria confirmada na superação de R$ 9,83. Links 3 seria uma alternativa de entrada dentro de um ativo que já está em tendência de alta, está madura para uma correção até um pouco maior pelo gráfico semanal, mas o ativo gerou um candle de força aqui no pregão de quinta-feira, está dando uma patinada aqui de forma lateral, se ficar mais um ou dois pregões aqui de lado, mais interessante para buscar essa compra nesse rompimento aqui dessa máxima, trabalhando com stop mais curto aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar ainda, aqui seria mais ou menos uns 2,5 a 2,2 a 2,5% de stop, tentando pegar aí em torno de uns 5% aí acima dessa região de R$ 50,20. A outra ação, para a gente fechar, GRND3. GRND3 confirmou uma tendência de alta pelo gráfico diário, mas ainda é contrária a uma tendência de baixa de médio prazo, que vai corrigindo uma tendência de alta de longo prazo. A correção, a gente pode ver aqui os movimentos mais laterais, ela foi lá e perdeu um suporte, só que não deslanchou para baixo, continua testando agora essa região de suporte perdida como resistência, então é uma região um pouco mais arriscada de se operar comprando agora, principalmente para swing trade, então seria um pouco mais para day trade, é isso que eu estou mencionando, o ativo, pensando ali, olhando o gráfico de 60 minutos, movimento forte, uma formação de uma flâmula, se ela rompe aqui para cima seria uma alternativa de entrada, trabalhando com stop mais curto, aqui abaixo da última mínima ascendente aqui no G60, tentando pegar uma continuidade desse movimento de subida do gráfico diário, um possível rompimento dessa região aqui de resistência em 18,82, se estendendo até a sua próxima resistência, que começa em 19,15 e vai até a faixa dos R$ 19,41. Enfim, tentaria pegar algum movimento aqui de subida dentro de um determinado pregão. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.